Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly e o tema da nossa aula hoje é Climas do Mundo. Lembrando que essa aula é uma continuação da aula passada, onde nós já começamos a falar um pouco sobre o clima. Bem, vamos começar? Para relembrar um pouco o nosso conteúdo da aula passada sobre os climas, antes de falar sobre os climas do mundo, vou fazer um pequeno resumo do que seria o clima. O clima ele pode ser definido como a condição atmosférica de um local em um longo período. O que marca um tipo climático é o comportamento de seus elementos, como temperatura do ar, umidade do ar, índice de chuvas, pressão atmosférica, ventos e a própria radiação solar também, ao longo de um período. Então, a gente na aula passada classificou a diferença entre tempo e o clima. E a gente definiu da seguinte forma: o tempo ele é algo momentâneo, já o clima, devido à análise dessas condições, ele pode ser considerado como algo permanente, essas características mais permanentes, tá? Diferente, por exemplo, do tempo, o clima não muda em curtos períodos, sendo, portanto, constante, pois as suas alterações só podem ser verificadas em longos intervalos da história. E segundo alguns autores, isso pode levar aí no mínimo 30 anos. Então, essas são aí as principais características do que seria o clima. Só que hoje nós vamos abordar sobre os climas do mundo. Vamos à aula, então? Então, no mundo existem várias categorias de climas que se diferem conforme a localização geográfica e são determinados principalmente pela inclinação solar, ou seja, o modo como os raios incidem na superfície terrestre. Essas são as principais características dos climas que se apresentam em diferentes pontos do planeta. Na aula passada, a gente falou sobre os fatores que interferem diretamente no clima. E um deles, não sei se vocês vão lembrar, é o fator chamado de latitude. Então, a localização geográfica de um determinado ponto vai influenciar aí as características climáticas do local. Então, a gente pode classificar os climas do mundo da seguinte forma. Quero que vocês observem aí no slide que a gente fez uma divisão dos tipos climáticos no mundo e como eles estão distribuídos. Então, a primeira categoria que a gente vai observar são os climas quentes, tá? Então, eles estão numa tonalidade um pouco aí mais... tonalidades mais quentes. A gente tem, por exemplo, aí a distribuição deles, principalmente próximo à zona que a gente chama de zona tropical, próximo à linha do Equador. Então, quais seriam os climas quentes? A gente pode classificar como equatorial, tropical úmido, tropical seco, o clima desértico. Então, são climas que ficam aí mais próximos da linha do Equador, na zona que a gente chama de zona intertropical. Depois a gente tem os climas mais frios. A gente tem, por exemplo, a classificação do clima polar. A gente tem, por exemplo, o clima desértico. A gente tem, por exemplo, o clima subártico, continental. E a gente também tem os climas temperados, que estão localizados na chamada zona temperada. São eles aí o clima continental, marítimo ou oceânico, subtropical úmido, clima mediterrâneo e os chamados climas de altitude, porque são os climas influenciados pela altitude que a gente viu na aula passada. Quanto mais elevada a altitude, a gente viu que conforme aumenta a altitude, diminui a temperatura. Então, essa é a distribuição climática do mundo. Vamos então fazer uma pequena análise de cada um desses tipos climáticos? Acompanhe comigo. A gente tem, por exemplo, os climas polares. Eles ocorrem em altitudes extremas, próximo aos círculos polares ártico e antártico. Eles têm uma grande variação aí da duração do dia e da noite. Eles apresentam baixas temperaturas o ano todo, tá? E a máxima no verão pode chegar apenas até 10 graus. Então, já os climas temperados, eles apresentam 4 estações do ano bem definidas. Existem diferenças, por exemplo, entre os locais próximos e os que estão longe do mar. É o fator que na aula passada a gente chamou de
maritimidade, ok? Já existem os climas mediterrâneos, são verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Então, a gente tem aí períodos de chuva, por exemplo, durante o outono e também no inverno. Já os climas tropicais são quentes o ano inteiro, eles apresentam duas estações do ano bem definidas, que é o verão chuvoso e o inverno seco. E eles apresentam variações em função da altitude e também da maritimidade e da continentalidade. A gente então chega no clima da nossa região, que é o clima chamado de equatorial. Tá? Os climas equatoriais eles têm temperaturas elevadas e chuvas abundantes o ano todo e apresentam uma pequena amplitude térmica anual, ok? Então, essas são as principais características desses tipos climáticos. A gente também tem os climas subtropicais, eles das médias latitudes, onde começam a se delinear as 4 estações, tá? Chuvas bem distribuídas, verões quentes, invernos frios. A gente tem aí uma significativa amplitude térmica anual. A gente também tem os climas mais áridos, são climas com extrema falta de umidade, elevadas amplitudes térmicas diária e sazonal e chuvas inferiores a 250 milímetros anuais, ou seja, a principal característica desses climas áridos é a pouca quantidade de chuvas ao longo do ano. E a gente tem os climas chamados de semiáridos, são climas justamente de transição. As chuvas são escassas e irregulares, encontrados tanto nas regiões tropicais quanto nas zonas temperadas, onde apresentam, por exemplo, invernos frios. Então, de modo geral, essas são as principais características dos tipos climáticos distribuídos aí ao longo da superfície terrestre. Aqui, a gente vai acompanhar, eu quero que vocês acompanhem comigo, como que fica a temperatura anual distribuída aí ao longo dos meses. Então, vocês vão observar, através desse GIF, que ao longo do ano a temperatura vai mudar de acordo com as estações do ano. Então, existem vários fatores que vão estar influenciando a diminuição ou o aumento dessa temperatura durante o ano em determinados locais. Por exemplo, o que a gente pode observar, principalmente observando essa imagem, é que a zona intertropical, ou seja, que fica ali entre os trópicos, né? A gente vai observar que essa zona intertropical, ela apresenta climas muito quentes. Então, durante todo o ano, o que se percebe nessa imagem é que a coloração laranja ela predomina. Em alguns momentos essa tonalidade diminui, em alguns momentos essa tonalidade aumenta. Então, isso é o que a gente chama de estações do ano, ok? Lembrando que um dos principais, como a gente já falou no início da aula, uma das principais características que vão interferir aí diretamente na distribuição climática do planeta é justamente a localização geográfica. Então, vocês podem observar que devido aí, conforme a localização geográfica, a gente vai ter locais que vão apresentar climas mais quentes e locais que vão apresentar, por exemplo, climas mais frios, ok? Lembrando que isso vai estar salvo na plataforma para vocês depois reverem essa aula. Então, atualmente existem algumas alterações que ocorrem, principalmente nas regiões costeiras, e podem causar o que a gente chama de perturbações climáticas. É o chamado El Niño e Laninha. Por exemplo, gente, o que são esses fenômenos, o El Niño e Laninha, que ultimamente tem sido muito debatido, principalmente aqui no Brasil? Eles são fenômenos atmosféricos caracterizados por uma alteração da temperatura das águas oceânicas e que vai gerar diversas consequências em termos climáticos. Então, o El Niño e a Laninha são fenômenos atmosféricos que impactam de forma significativa as condições climáticas. Vamos então aprender um pouco de cada um deles? Por exemplo, eu tentei destacar aqui algumas características principais do El Niño. Olha só que interessante. O El Niño, ele vai, por exemplo, causar o aquecimento das águas do Pacífico e ele vai, por exemplo, aumentar a evaporação.
A corrente do El Niño substitui a corrente fria do Peru, ou a de Humboldt, e pode gerar aí livre de umidade, o ar seco, atinge, por exemplo, regiões do Nordeste do Brasil e podem provocar o fenômeno que a gente chama de estiagem, ou seja, pode trazer escassez de chuva lá na região do Nordeste, tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, no esqueminha, o último item diz assim: o encontro de massas de ar quente e fria provoca, por exemplo, fortes chuvas lá no sul do Brasil. Então, só para a gente relembrar, olha só como que o El Niño pode bagunçar as características climáticas aqui do nosso Brasil e trazer alterações. A gente tem aí, por exemplo, escassez de chuva no Nordeste e o aumento das chuvas na região Sul. Eu vou ilustrar isso de uma forma bem clara nesse mapa dos efeitos do El Niño no Brasil. Olha que interessante. A gente tem, de um lado, o aquecimento dessa água, representado pelo ponto 1 e 2, e a gente tem, por exemplo, o que esse fenômeno pode causar. Só lembrando que naquela parte mais sul do Brasil, ele vai causar chuvas, ele vai trazer um aumento das chuvas naquela região. Já na região Nordeste, ele vai trazer, por exemplo, a seca. Lembrando que o clima da região Nordeste, ele tem como característica, por exemplo, dentro dessa região a gente tem uma região de clima semiárido, que já tem característica de ter aí uma baixa quantidade de chuvas. Então, com o fenômeno El Niño, a quantidade vai diminuir ainda mais. Ok, pessoal? Agora, vamos entender um pouco da Laninha. A Laninha, olha que interessante, representa um fenômeno oceânico, atmosférico, com características opostas ao El Niño. Então, caracteriza-se por um esfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Então, se a Laninha é o oposto do El Niño, logo entende-se que, enquanto o El Niño é o aquecimento, a Laninha é o resfriamento, ok? Aqui também um pequeno mapa para tentar ilustrar esse fenômeno Laninha no Brasil. Bem, pessoal, a gente tem aqui impactos comuns que vão ocorrer devido ao fenômeno Laninha. Olha que interessante. A gente tem, por exemplo, aumento da chuva acima da média no Nordeste. A gente tem aí, por exemplo, risco de estiagem no verão na região Sul. E a gente tem atraso na chuva na primavera na região mais central do Brasil. Lembrando que a Laninha é um fenômeno que ocorre de forma oposta ao El Niño, ok? Então, aqui eu trouxe um exemplo de como a gente pode, por exemplo, fazer esse estudo dos elementos do clima, que são aparelhos próprios para se trabalhar com as características climáticas, tá? Então, é só a nível mesmo de acrescentar na nossa aula, por exemplo, o pluviômetro, que vai medir a precipitação, mede a quantidade de chuvas. A gente tem, por exemplo, o catavento, que indica a direção dos ventos. A gente tem o termômetro, que vai medir a temperatura. Então, esses são aparelhos para a gente trabalhar aí as características climáticas dos locais, ok? Bem, falar um pouco agora sobre o aquecimento global. O aquecimento global, ele é um processo resultante de um conjunto de fenômenos que influenciam no aumento da temperatura média registrada na esfera terrestre nos últimos anos. Então, a imagem ela fala por si só, é o aumento dessa temperatura registrada na Terra, tá? Que a gente vai chamar de aquecimento global. Lembrando que aquecimento global, ele é um dos principais temas dentro da lista dos temas que mais caem no Enem. O aquecimento global ele se destaca. Bom, só alguns exemplos aí, tá? De algumas ações humanas que contribuem para o aumento da temperatura. A gente tem, por exemplo, as queimadas e o desmatamento e também a poluição. Então, tudo isso geram os chamados gases de efeito estufa, que estão envolvidos em uma série de ações humanas que vão contribuir para o aquecimento do planeta. A gente tem, por exemplo, a substituição de fontes fósseis por fontes renováveis de energia poderia ser uma medida possível para atenuar o chamado aquecimento global que é discutido e debatido hoje no mundo inteiro.
Agora a gente vai, como eu disse, esse tema de aquecimento global é um dos temas aí que mais cai na prova do Enem e a gente trouxe um exemplo, tá? Vocês vão ver agora a nossa questão e ela vai estar no livro A Prova Enem do primeiro aninho, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, lá na disciplina de Geografia, lá no componente curricular de Geografia. Vocês vão ver essa questão 5 que está lá na página 65. Vamos à questão? Em alguns lugares, devido ao aquecimento global, as chuvas podem diminuir, como por exemplo na Amazônia e no sertão nordestino. E em outros podem aumentar muito, como talvez ocorra nas regiões centro-oeste e sul do Brasil. Alguns cientistas acreditam que na Amazônia brasileira a floresta vai diminuir, cedendo lugar para o avanço do cerrado, processo chamado de savanização. E o sertão nordestino passará por um processo de aridização ou desertificação. Bem, então com o aquecimento global, vai ocorrer aí alteração nessa dinâmica natural dos ciclos do carbono e do ciclo hidrológico, entre outros, modificando os sistemas naturais e as relações entre eles. Seu efeito sobre a vegetação nativa é significativo e rapidamente perceptível. A alternativa que confirma as ideias do texto e melhor expressa a relação entre as mudanças climáticas e a vegetação é o seguinte. Vamos aqui, então, às alternativas. A alternativa A diz: o aquecimento global aumenta a pluviosidade no mundo todo, pois o aumento da temperatura provoca a elevação dos níveis de evaporação, por isso as florestas estão aumentando e os desertos estão encolhendo. Vamos para a alternativa B. O efeito estufa modifica a circulação atmosférica, elevando a umidade do ar e as precipitações em algumas áreas e diminuindo em outras. Na Amazônia, por exemplo, a floresta tende a encolher e as formações do tipo savana tendem a tomar essas áreas anteriormente ocupadas pela floresta. Alternativa C. Algumas áreas semiáridas quentes poderão se transformar em desertos. Entre áreas de risco, destaca-se o sertão nordestino, no qual a vegetação de pinheiros acicofoliados deverá ser substituída pela vegetação xerófila. Bem, letra D. Os climas equatoriais possuem como formação vegetal natural as florestas latifoliadas, hidrófilas, com grande biodiversidade. Letra E. A tundra, localizada em algumas latitudes e com baixas temperaturas, não é ameaçada pelo aquecimento global. A gente tem 5 alternativas e dentro dessas alternativas a gente tem que identificar aí qual foi a proposta debatida dentro do texto que a gente acabou de ler. Então, será que o texto está debatendo sobre a tundra, sobre a vegetação xerófila? Ou será que o texto está debatendo, por exemplo, sobre a questão, por exemplo, da pluviosidade no mundo, o aumento da temperatura vai provocar a elevação do nível de evaporação? Bem, para a gente ter uma ideia e não fugir do texto e da discussão proposta, a alternativa correta é a letra B. É basicamente o que o texto explicou. O efeito estufa causado pelo aquecimento global modifica a circulação atmosférica, elevando a umidade relativa do ar e as precipitações em algumas áreas e diminuindo em outras. Então, ele dá o exemplo do próprio texto. Na Amazônia, por exemplo, a floresta tende a encolher e as formações do tipo savana tendem a tomar essas áreas anteriormente ocupadas pelas florestas. Então, a alternativa B é basicamente o que foi retirado do texto que a gente acabou de ler dentro da questão, sem fugir e nada aí da proposta. A gente tem a alternativa B como gabarito, ou seja, como a opção correta, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido junto com a gente. Espero vocês na próxima aula
E qualquer dúvida, acessem a plataforma para acompanhar essa aula novamente e até mais.